Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Kennedy de Taipe, o mago do realismo, direto de Manaus, capital do Amazonas, a maior metrópole do norte do país. Trago a vocês mais um brilhante comentário do grande Eustáquio Presley. Abre aspas para Eustáquio Presley. Apedrejamento de adúlteras e homossexuais no Brunei. Ontem, dia 3 de abril do corrente ano, estava assistindo ao Jornal Nacional da Rede Globo de televisão. E aí veio uma notícia que envergonha qualquer mamífero humano que raciocina, que faz uso da razão. Num pequeno país rico em petróleo, situado no sudeste da Ásia, chamado de Brunei, com 420 mil habitantes, o governo, se é que se pode chamar isso de governo, instituiu a pena de morte por apedrejamento aos cidadãos adúlteros e homossexuais. A autoridade máxima do país, o sultão Hassan al-Bolkiah, amparou-se na Sharia, leis islâmicas, isto é, leis religiosas, já que o islamismo é a religião oficial do país, com mais de 2/3 da população. Em número muito menor estão o budismo, o cristianismo, o confucionismo e o taoísmo. Como se vê facilmente, mais uma vez surge a religião que, como dizia o intelectual britânico Christopher Hitchens, envenena tudo. Assim, só mesmo o cérebro humano doentio para considerar crimes o adultério e a homossexualidade. É lastimável dizer que o crime de adultério aqui no Brasil era uma realidade, também por causa da cultura cristã que foi imposta pelos portugueses a partir de abril de 1500. Só que, nos dias atuais, não existe mais o crime de adultério. Foi banido do Código Penal brasileiro, indo parar numa lata de lixo mais próxima. Se esse ignorante sultão de Brunei põe em prática a pena de morte para adúlteras e homossexuais, pode ter certeza de que a população atual, 420 mil habitantes, sofrerá uma redução drástica em razão do grande número de adúlteros e homossexuais. Desde a Idade da Pedra até os dias atuais, em todo o planeta Terra, houve, há e haverá adúlteros e homossexuais. Naturalmente, nenhum ser humano comete crime ou pecado por ser um adúltero ou um homossexual. Essa noção infantil de pecado é criada por cérebros presos à ilusão religiosa, daí o repugnante atraso. A mesma matéria televisiva mostrou a indignação do mundo ocidental diante dessa barbaridade. Cantores, atores, escritores, presidentes de repúblicas democráticas, o que não existe em Brunei, se manifestaram com veemência. O ator norte-americano George Clooney e o grande cantor Elton John se manifestaram, solicitando boicote aos hotéis pertencentes a Brunei, que estão espalhados pelos Estados Unidos da América e Reino Unido. Os dois, diferentemente dos pobres cidadãos de Brunei, nasceram em mundos civilizados. Muito bem, afirmei acima que, no mundo ocidental, o universo de pessoas se manifestou contra essa barbaridade asiática. Os próprios jornalistas da Globo, durante a transmissão do jornal, deixaram sua indignação e assim os profissionais dos outros jornais. Todavia, há um detalhe que passa desapercebido por milhões de brasileiros. Poucos conseguem ver esse detalhe. E que detalhe é esse? É simples. Religiosos cristãos, por exemplo, ficaram indignados diante dessa aberração das autoridades de Brunei, estabelecendo a pena de morte por apedrejamento. Dizem os cristãos, com toda razão, que isso é um atraso tremendo. Só que aqui está o detalhe.
os cristãos não percebem que esse atraso é a marca da Bíblia cristã, que eles consideram sagrada. De fato, de Gênesis ao Apocalipse, nas sociedades hebraica e judaica, a pena de morte por apedrejamento, nos casos de adultério e homossexualidade, estavam presentes. Ou seja, cristãos, ao reprovarem essa lei islâmica, indiretamente, sem perceberem, estão reprovando leis bíblicas. Repito, como a Bíblia é um conjunto de livros muito antigos, as leis que estão lá são muito arcaicas e injustas, representando o mundo medieval muito diferente do nosso de hoje. Para ilustrar essa afirmação em relação ao crime de adultério, a Bíblia, em Levítico, capítulo 20, versículo 10, estabelece: se o homem adulterar com a mulher dos seus próximos, será morto o adúltero e a adúltera. Como se vê, pena de morte por apedrejamento em caso de adultério, ou seja, o mesmo atraso imposto hoje em Brunei. E, na Bíblia, a figura do adultério era pior ainda, mas isso é assunto para outro texto. Já no tocante ao crime de homossexualidade, novamente a Bíblia, em Levítico, no mesmo capítulo, versículo 13, cita: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Isto é, o mesmo atraso imposto hoje no Brunei e que causa repugnância a cérebros humanos evoluídos. Na verdade, ninguém pode invocar livros religiosos, tais como o Corão, a Bíblia cristã, a hebraica, as lições de Buda, etc. Livros religiosos são livros muito antigos que mostram uma visão distorcida do mundo de hoje. A evolução, em todos os sentidos, melhora a vida de cada um. Fecha aspas. Palavras de Eustáquio Presley. Se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. Deuses religiosos são criados no temor de muitos, sobrevivem na ignorância e morrem no conhecimento. Atenciosamente, Kennedy Litaip, o mago do realismo.